Hoje pela manhã vi a reportagem que mais um soldado, um policial foi morto na Rocinha, no Rio, mais outro assassinado ontem no Paraná, e assim sucessivamente. A que devemos isso, senador Dário? Nós devemos isso à glamorização que esses perdulários, esquerdopatas, que estiveram 14 anos no poder, fizeram com os criminosos desse país. De cada 10 assassinatos no Brasil, 7 tem um homem travestido de criança metido no crime, ou seja, a criança do estatuto da criança e do adolescente que foram glamorizados, homens que estupram, sequestram e matam. A redução da maioridade penal não fará a solução da violência do país, mas é responsável por mais de 50% disso. O que está aqui na minha munheca é a minha luta de muitos anos. É redução da maioridade penal já. Algumas ações precisam ser feitas, sim, mas quem zombou da polícia, quem foi para as ruas nos seus comícios com as suas bandeiras vermelhas, gritar o fim da polícia, acabe com a polícia, desarmar a polícia só pode atirar depois que tomar o tiro, polícia só pode dar um tapa depois que tomar uma pedrada. Eles agora estão chorando, dizendo que estão sofrendo emboscada, que eles precisam que a polícia tome providência, que a polícia guarde os comícios deles. De que polícia vocês estão falando, cara pálida? De que polícia vocês estão falando? E eu nunca vi nada mais mandrake na minha vida do que esses tiros dados no ônibus da caravana. Isso precisa ser investigado. Hoje pela manhã eu ouvi na televisão, eu acho que essa emboscada e esses tiros é fake news. O que é que eu ouvi? Que num primeiro momento, quando eles falaram da entrevista, que o ex-presidente estava em um daqueles ônibus. A imprensa foi atrás. E a imprensa já descobriu, senhores, que ele não estava, ele chegou de helicóptero. Como que um ônibus toma 3 balaços, de um lado e de outro, e esse pessoal segue viagem tranquilamente, só vira os buracos depois? Ninguém não tinha um celular para ligar para a polícia, ninguém tinha um celular para registrar, mandar uma mensagem para dizer, olha, nós chamamos 190, ninguém nos atendeu, nós mandamos essa mensagem aqui lá para o comando, ninguém veio, nós ligamos para a polícia mais perto, ninguém apareceu. Não tem essa mensagem, não tem nada. Não estou dizendo que não teve não, mas que tem cara de fake, tem. Agora eles estão querendo a polícia. Uma gente contraditória. Pode matar no ninho. Abortar pode. Mata no ninho. Mas se tu conseguir sobreviver, cabra, conte conosco. Pode tocar o terror até 18 anos que a gente protege você. Nós estamos diante de uma piada. Estou aqui agora para dizer que ninguém pode ser assintoso contra a integridade física de ninguém. Ninguém pode atentar contra ninguém e dar tiro em carro de ninguém. Eu presidi a CPI do narcotráfico do Brasil. Ninguém, Vossa Excelência sabe, acompanhou a CPI, recebeu mais ameaça de morte nessa nação do que eu. Eu presidi a CPI da pedofilia, meti o dedo nessa ferida em 2006, revelei o crime dos crimes para o mundo a partir do Brasil. Recebi ameaça de morte. Aqui está a polícia do Senado, que vive louca, o doutor Pedro, investigando a ameaça de morte que chega contra mim. Ainda resquício disso. Então eu tenho que me solidarizar. Votei aqui nessa tribuna contra a indicação do ministro Fachin, porque ele era petista e eu tinha tudo, as minhas inquirições, e eu sou um homem que as coisas têm que acontecer nas claras. Vim aqui, disse que ia votar contra, votei contra, mas eu tenho que me solidarizar e reconhecer o valor da posição dele, do ministro Fachin, no caso do habeas corpus. Ora, nós temos uma jurisprudência de prisão em segunda instância, que essa mesma corte debateu, com discursos inflamados, falando contra a corrupção, contra o crime. A segunda instância mandou para a cadeia quem roubou dinheiro público.
mandou para a cadeia quem matou, mandou para a cadeia todo tipo de facínora da nação e muitos para ir. Agora, eles começam a rediscutir, porque tem necessidade de fazê-lo, porque existe alguém que pode ser preso, eminentemente já deveria ter sido com base nos documentos, mas ele é inimputável. Ele fez o Bolsa Família, ele foi incluído no Estatuto do Índio, ele fez Minha Casa Minha Vida, ficou inimputável. O presidente do Peru está preso, todos os presidentes da América Latina que se envolveram com o Odebrecht estão presos. Ele, além de Odebrecht, ele tem OAS, ele tem Queiroz Galvão, ele tem JBS, ele é íntimo dos irmãos Metralhas. E nós, Senado da República, que a Constituição, no seu artigo 52, nos dá a responsabilidade de reagir em nome da sociedade. E essa casa se cala, se acovarda, põe o galho dentro, não sei. Eu não devo nada. Quem deve estar com medo. O artigo 52 da Constituição diz que cabe ao Senado da República. Só o Senado pode impeachment ministro. Só o Senado pode caçar presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado. Só o Senado pode. Por quê? Porque os ministros são sabatinados aqui. Eles são votados aqui. E eles não têm, eles são a última instância. Eu dizia ontem no meu discurso que eu achava, até semana passada, que eles eram suplentes de Deus. Mas da semana passada para cá, eu tenho certeza que Deus são eles mesmo. E aí requeri a mesa, oficiei a mesa aí, que o presidente Eunício, há uma denúncia grave do ministro Gilmar Mendes contra o ministro Barroso. Vossa Excelência feche o seu escritório de advogado. Como que um ministro do Supremo tem escritório de advogado? Aí, meu amigo, é o que eu digo, no crime não tem bom advogado, tem advogado bem relacionado. E essa casa não pode se acovardar. Aqui tem pedido de impeachment de um monte aí. Não sai do lugar. O impeachment não quer dizer que a pessoa vai perder a posição. Ela tem a oportunidade de se explicar. Por que tanto medo? Por que tanto medo? Eles são gente boa, não morde. Quando eles são indicados, eles andam no corredor, bebe café no gabinete da gente, bebe água. Conto com você, Excelência. Mostra o currículo, conta a história de vida, fala que a mãe é pobre, o pai também, estudou com dificuldade, fica amigo. Depois que o cara vai lá para o Supremo, vira o cavalo do cão, aí todo mundo tem medo dele. E eu espero que essa casa reaja. E eu espero que dia 4, Deus nos livre de meia dúzia de ministros tomar uma posição que eles sabem que a posição será tão criminosa quanto criminoso é quem vai receber o voto favorável. Não é o cidadão, ele teve uma oportunidade ímpar, saiu do Nordeste, virou presidente da República, o povo lhe deu, Deus permitiu isso, mas ele fez lambança. Ele fez lambança. E quem faz lambança tem que pagar pela lambança. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, é o fim. É a desmoralização total da Suprema Corte. E aí eu pergunto, senador Dário Berger, essa casa vai ficar assistindo? Vossa Excelência já foi gestor. E Vossa Excelência sabe que o homem público, quem está na política, um senãozinho de uma acusação de um adversário, se não tiver em boa vontade com o indivíduo, ele vira um criminoso imediatamente. Por que ainda não votamos a desgraça do foro privilegiado? Acabar com essa peste de uma vez para todo mundo. Acabar com essa peste para ministro. Todo mundo ia ficar sereno, não ia?
Não ia? Não ia, que é palco dá em Chico, dá em Francisco. Então, senhores ministros, nós temos uma nação inteira que não está pedindo voto emocional, não. Não é uma nação que quer condenar o Lula, não. É a mesma nação que achou correto quando vocês prenderam Luiz Estevão. É a mesma nação que achou correta a prisão de Palocci, a prisão de Cunha, de tantos outros. Mas, de repente, eles ainda vêm com uma incoerênciazinha. Paulo Maluf está aí, o advogado, dizendo, olha, o velhinho está doente, deixa ele cumprir prisão em casa. Eles não deixam. Mas já mandou o Pisciani ir para casa, cumprir em casa, porque o médico estava doente. Soltaram o médico tarado, o criminoso Roger Abdelmaci. Fugiu, foi embora para o Líbano, nunca mais, tchau. Aqui estão mulheres, que aliás eu nunca vi nenhuma manifestação das mulheres do Senado, com todo respeito, aqui, favorável em respeito a essas mulheres que foram abusadas por esse vagabundo, esse crápula, esse escroto. Nunca vi um cartazinho, mexeu com uma, mexeu com todas. Senhor presidente, eu estou muito indignado. Mas eu espero que o Brasil, nesse feriado, que reza, que o Brasil reze. O Brasil que ora, eu espero que o Brasil ore. Aqueles que são céticos, mas nós temos que respeitar a posição do ateu e do cético, mas torce por um Brasil melhor. Então faça essa torcida. Nós não podemos viver esse dia. Que esse dia não seja fatídico, mas seja um dia verdadeiro, o dia 4. Porque esse habeas corpus, até julgar o mérito para o Lula, que não aconteceu para os outros, isso é uma piada. Eu sugiro ao Supremo que faça um pedido de desculpa a todos que já estão presos, mesmo sem soltá-los. Só por ter dado esse habeas corpus ao Lula, nesse interregno, para que ele curta o feriado. Sugiro um pedido de desculpas. E mais uma vez, ministro Fachin, eu que votei contra Vossa Excelência, eu que fui duro na sua inquirição, vim para esta tribuna, disse as razões pelas quais e votei aberto contra Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo pelo seu voto, pela sua posição corajosa. Será que estão revoltados com o senhor porque o senhor achavam que o senhor tinha que dar o provimento para o Lula? Porque o senhor foi indicado pela Dilma? Quem sabe estão dizendo, poxa, nós achávamos que a alma dele era petista e não é. Eu me alegro muito, mas peço a Deus que proteja a sua família, ministro Fachin, que proteja seus filhos. Eu sei o que é ameaça de morte. Nós não viemos aqui para semente, mas se a gente passar dessa vida para outra, lutando por uma causa, lutando por aquilo que acreditamos, e a prisão do Lula não é em verdade, é verdade porque ele cometeu crime, morrer lutando por uma causa vale a pena.